Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, como a maioria já sabe, esse áudio-vídeo é um extra, né? Sempre que possível eu vou postá-lo aqui no canal. Mas os vídeos nos quais eu apareço, que são aqueles tradicionais aqui do canal, todas as terças-feiras, às 11h30 da manhã, eles continuam normalmente, mas quando possível, vou colocar também esse áudio-vídeo extra como um complemento, não só aqui no canal, mas também em todos os streamings mais conhecidos que são só de áudios, né? Hoje eu vou ler com vocês alguns trechinhos do livro Intuição, o Saber Além da Lógica, do Osho. Vou ler alguns trechos e vou tecer os meus comentários. No capítulo 1, que se chama Cabeça, Coração e Ser, o Osho fala o seguinte: a sua individualidade pode ser dividida apenas com a finalidade de ser compreendida. Do contrário, não existe divisão. Ela é uma unidade independente, integral. Cabeça, coração e ser. O intelecto é o funcionamento da cabeça. O instinto é o funcionamento do corpo. E a intuição é o funcionamento do coração. E por trás desses três encontra-se o seu ser, cuja única característica é a de testemunhar. A cabeça apenas pensa, daí porque ela nunca chega a nenhuma conclusão. Ela é verbal, linguística, lógica, mas por ela não ter raízes na realidade, milhares de anos de pensamento filosófico não nos deram uma única conclusão. Aí ele continua mais adiante falando assim: o corpo não pode confiar no intelecto, porque o corpo tem de viver. É por isso que todas as funções essenciais do corpo estão nas mãos do instinto, por exemplo, a respiração, os batimentos cardíacos, a digestão dos alimentos, a circulação do sangue. 1001 processos desenvolvem dentro do seu corpo, nos quais você não tem participação nenhuma. Então, o intelecto é a sua mente, o instinto é o seu corpo. E assim como o instinto funciona perfeitamente para o bem do seu corpo, a intuição funciona perfeitamente bem no que diz respeito à sua consciência. Aí ele continua dizendo que a intuição é existencial, o instinto é natural. O intelecto está apenas tateando no escuro. Quanto mais rápido você ultrapassa o intelecto, melhor. O intelecto pode ser uma barreira aos que pensam que não existe nada além dele. O intelecto pode ser uma passagem magnífica para aqueles que entendem que existe com certeza alguma coisa além dele. Aí ele fala assim: a ciência parou no intelecto, é por isso que ela não pode descobrir nada sobre a consciência. O intelecto sem a sua intuição desperta é uma das coisas mais perigosas do mundo. E nós estamos vivendo sob os perigos do intelecto, porque o intelecto deu à ciência um poder imenso. Aí ele continua dizendo mais adiante que a intuição torna o homem sensato. Chame-a iluminação, chame-a despertar. Esses são simplesmente nomes diferentes para a sabedoria. Apenas nas mãos da sabedoria, o intelecto pode ser usado como um servo formidável. E é importante dizer, gente, que o Osho ele não está condenando o intelecto, né? Ele está dizendo que é um problema quando a pessoa fica apegada só ao intelecto e acha que ele é tudo que existe. Então, uma pessoa que é excessivamente racional e que nega o próprio coração, né, que fica só na cabeça, esse é um problema, porque a pessoa não se encontra com o verdadeiro centro do seu ser. Que a intuição, ela traz um significado mais profundo para a vida. E a gente pode acessar a nossa intuição quando a gente tem uma serenidade maior, um silêncio interior.
Sabe aqueles momentos de meditação? Quando a gente tem aquela conexão com a fonte criadora, a gente consegue acessar tudo aquilo que é, sem as ilusões da mente. Porque o intelecto, ele tem que ser um servo, ele não pode ser o senhor de todas as coisas, entende? Porque quando a gente fica preso ao intelecto e fica excessivamente racional, isso nos torna frios e distantes dessa serenidade interior, que é o que nos conecta com a fonte criadora. Osho fala assim que a própria palavra intuição tem de ser entendida. De acordo com o significado etimológico, intuição significa algo que surge dentro do seu ser, é o seu potencial. A sabedoria nunca é tomada emprestada. E o que é tomado emprestado nunca é sabedoria. A menos que você tenha a sua própria sabedoria, a sua própria visão, a sua própria clareza, os seus próprios olhos para ver, você não será capaz de entender o mistério da existência. Então, olha que interessante, né? A intuição, ela nos dá essa autonomia da gente não ficar dependendo daquilo que está fora. Né? Agora sou eu falando, eu não estou mais lendo. Quando a gente tem essa autonomia de acessar esse centro interior, essa sabedoria interior, as respostas chegam para nós com clareza. Muitas vezes, até pela forma como a gente foi educado, aquilo que a gente aprendeu socialmente, faz com que a gente esteja sempre olhando para fora, né? Então, muitas vezes, a gente tem algumas ações na nossa vida que são ações que estão reproduzindo modelos que a gente aprendeu no social. Então, você viu o artista X se comportando de certa forma, aí você vai e copia o comportamento, porque você acha que aquilo é o certo. Ou sua mãe ou seu pai falaram que o certo era tal coisa e você reproduz aquilo. Ou você leu num livro e aí você trouxe um conhecimento que vem de fora para dentro. E aí você tenta reproduzir aquilo na sua vida. Mas todos esses processos que vêm de fora para dentro, eles não foram digeridos por você, não foram internalizados. É muito diferente da intuição, porque a intuição, como fala o Osho, ela não é uma coisa emprestada, é uma sabedoria interna. Então é sempre de dentro para fora. Por isso que ela é uma consequência do processo de autoconhecimento. Tanto que ele fala mais adiante, né, no capítulo 4, que o conhecimento é uma teoria e o saber é uma experiência. Olha que lindo isso. Tem até uma frase dele que eu sempre repito nos meus vídeos, que ele fala que a verdade é uma experiência. Eu acho essa frase tão linda, tão profunda, porque muitas vezes a gente lê um livro, a gente ouve uma palestra e aí a gente tem a informação, né, sobre algo e a gente acha que descobriu a verdade. Só que ter a informação é meramente um processo intelectual, não é um processo interno de acesso à nossa sabedoria interior, entende? Quando você sabe alguma coisa, você viveu a sua própria experiência. Ele fala que saber significa você abrir os seus olhos e ver, né? É diferente do conhecimento intelectual, que significa que alguém abriu seus olhos, alguém trouxe uma ideia para você. Aí você pode intelectualizar essa ideia e passar a viver de acordo com essa ideia porque alguém disse que é o certo. Mas você não digeriu aquilo. Por isso que ele fala que a verdade é uma experiência. Tem uma metáfora muito boa que o Osho usa para ficar mais clara essa ideia de que a verdade é uma experiência. Quando ele fala, por exemplo, se você vir alguém comendo um bolo de chocolate assim, delicioso, você está lá olhando a pessoa comendo o bolo. A pessoa pode descrever para você o que ela está sentindo ao comer aquele bolo, ela pode falar dos ingredientes do bolo, do prazer que é comer aquele bolo, do como ele está gostoso, aí você pode até salivar imaginando o sabor do bolo. Só que se você mesmo não experimentou o bolo, você não viveu a sua experiência, entende? Você está tendo as informações que o outro está te dando, mas você não sentiu aquilo no seu corpo, você não digeriu, você não experimentou. Então,
É uma informação que veio de fora para dentro. É diferente de quando você vive o seu processo interno, né? Por exemplo, a meditação. É muito diferente você descrever para alguém o que é meditar e você de fato estar em meditação. A pessoa que está em meditação, ela não tem dúvida que ela está, porque ela sente, ela sabe que aquilo é o estado meditativo, né? Então ela fica com a mente paradinha ali, ela consegue não se identificar com nenhum pensamento. Só que para a pessoa saber o que é a meditação, ela precisa vivenciá-la. Não adianta outra pessoa descrever para ela o que é. Ela precisa sentir no corpo, ela precisa experienciar. Tem que ser uma experiência que vem de dentro para fora e não de fora para dentro, como é o caso do conhecimento. Então, assim, claro que o intelecto é importante, claro que o conhecimento é importante, mas a gente não pode ficar apegado a ele, a gente tem que usar o intelecto como um instrumento a favor do ser e não o contrário, para nos tornarmos pessoas excessivamente mentais e por conta disso acabarmos negando, né, o nosso centro interior. Então, por isso que a intuição é esse guia interior. Uma forma da gente poder sentir esse guia interior, segundo Osho, conforme o que ele fala no livro, ele fala o seguinte: quando algo vem de dentro, vem do seu umbigo para cima, você pode sentir o fluxo, o calor vindo do umbigo para cima. Sempre que a sua mente pensa é apenas na superfície, na cabeça, e então aquilo desce. Se a sua mente decidiu alguma coisa, então você tem de forçar isso para baixo. Se o seu guia interior decidir, então algo borbulhará em você. Isso parte do âmago do seu ser e vai até a mente. A mente o recebe, mas aquilo não é da mente. Aquilo vem do além, e é por isso que a mente tem medo disso. Para a razão, isso não é confiável, porque vem de trás, sem nenhuma razão própria, sem provas, simplesmente borbulha. Aí tem um exercício que o Osho ensina, né? Na verdade, ele usa essa metáfora para ensinar como é que a intuição funciona. Então, por exemplo, ele fala sobre uma pessoa que se perdeu na floresta. Se ela ficar pensando, ela só vai criar mais problemas, né? Agora, se, no caso de uma pessoa que não tem conhecimento sobre a floresta. Agora, se, por exemplo, ele fala assim, se a pessoa sentar embaixo de uma árvore e simplesmente deixar os pensamentos de lado e se acalmar, apenas esperar, não pensar, ou seja, a pessoa não fica criando problemas com a mente, ela apenas espera. E aí, quando sentir um momento de não pensamento, ela se levanta e começa a andar. Para onde, ele continua falando assim, para onde quer que o seu corpo vá, deixe que ele vá. Seja apenas uma testemunha, não interfira. O caminho perdido será encontrado facilmente, mas há apenas uma condição: não deixe a mente interferir. Aí ele fala, isso tem acontecido muitas vezes sem que ninguém saiba. Grandes cientistas dizem que sempre que fizeram uma grande descoberta, ela nunca foi feita pela mente, ela sempre foi feita pelo guia interior. Quando a sua mente está exausta e não pode fazer mais nada, ela simplesmente se retira. Neste momento de retiro, o guia interior pode dar sugestões, indicações, soluções. Então, isso é muito interessante, né, gente? Agora sou eu falando, não estou mais lendo. Isso é muito interessante porque muitas vezes a gente está em situações que a gente não sabe muito o que fazer, como agir diante de um conflito, diante de um problema. Muitas vezes a gente fica tentando racionalizar o problema, encontrar saídas através da mente, né? E isso deixa a mente cansada, porque a gente fica tentando buscar uma solução pelo conhecimento, pelo intelecto. E aí quando a gente relaxa, a gente fala, quer saber, vou parar de pensar nisso. A gente relaxa, muitas vezes a gente está, sei lá, lavando uma louça, tomando um banho. Quantas pessoas têm ideias incríveis enquanto estão tomando banho, né?
Quando você está lá tranquilo, de boa, você não está desejando nada, você não está tenso, buscando uma solução, de repente você tem aquela sacada, aquele insight. Muitas vezes são inspirações que vêm através dos espíritos, né? Mas muitas vezes são intuições, que é o nosso guia interior falando conosco, que aí não tem a ver com nada espiritual, tem a ver sim com a conexão com esse centro interno, com essa sabedoria. Quando a inspiração vem de um incentivo de algum espírito amigo. Quando a intuição vem do nosso próprio guia interior. Porque é justamente nesses momentos em que a mente está exausta que o nosso guia interior está preparado para poder decidir. E aí a verdade borbulha dentro de nós, é algo que vem do umbigo para cima e não da mente para baixo, não é da cabeça para baixo. Não é uma ideia que você leu e que você tenta forçar, sabe? Não. É algo muito interno, não é uma coisa que você fica querendo impor para você. Entende? Por isso que é diferente do intelecto, é diferente de algo que você racionalizou. Esse guia interior, ele traz esse insight aparentemente do nada, só que não é do nada. É um salto quântico, né? O Osho costuma usar esse termo para intuição. De repente você tem uma sacada. De repente você se toca de alguma coisa que você pensa assim, nossa, mas como é que eu nunca pensei isso antes, né? Então a intuição, ela tem essa função mesmo, de fazer a gente acessar essa sabedoria interna. Quanto mais a gente se autoconhece, quanto mais a gente medita, quanto mais a gente procura esses momentos de silêncio, mais a verdade se revela para nós e dessa forma que não é linear, ou seja, não é uma coisa encadeada, não é que você estava pensando uma coisa e aquele pensamento puxou outro pensamento, que puxou outro, que puxou outro. Quando você se dá conta, você chega a uma conclusão. Não é mental o processo, é um insight. É uma coisa que não teve, é um processo que veio aparentemente do nada, não teve todo esse encadeamento de ideias, entende? Foi algo que brotou, que borbulhou dentro de você. E essa é a função daquilo que a gente chama de mestre ou de guru. O guru, ele não existe para falar para você o que você deve fazer. O verdadeiro guru, o bom guru, né? O guru externo, ele é útil para te ajudar a te inspirar a encontrar o seu próprio guru interior, porque você tem um mestre interior, você tem uma bússola interna, todo mundo tem. É impossível não ter. Talvez você não saiba como acessá-la, porque você está muito na mente, você é muito racional. Se você é uma pessoa muito controladora, que tem muito medo de se entregar, pode ser que você não consiga ouvir esse mestre interior ainda. Você vai precisar fazer um treino maior de meditação para conseguir ouvir esse mestre interno, mas ele está aí. E o guru, né, esse guru externo, que muitas vezes é alguém que você tem como mestre, uma pessoa que eventualmente te ensina coisas, né, palestras que você lê, livros que você lê, claro que eles podem ser úteis, mas eles podem ser úteis para inspirar o guru interior, entende? E não para ficar te dizendo o que fazer, no sentido de impor a verdade ou de tentar te doutrinar, falando que tal coisa é certa e tal coisa é errada e, portanto, você tem que fazer assim ou assado. Se você não conseguiu digerir aquilo e não conseguiu acessar a sabedoria interior, aquele conhecimento ele vai ser meramente da sua cabeça. Ele vai ser meramente intelectual, não vai ser algo digerido. Não vai ser uma verdade, vai ser um apego intelectual que você vai ter a uma ideia e não vai ser uma verdade que vai borbulhar dentro de você. Então, esse mestre exterior, muitas vezes ele é necessário porque ele representa algo importante que vai estimular o seu mestre interior. Então, o mestre exterior não é que ele seja inútil, ele tem a sua validade, mas você não pode atribuir a sua vida a ele. Você não pode projetar a sua felicidade em algo externo, achar que o mestre exterior vai te salvar, vai te dizer o que fazer. Porque se você for, né, pelas ideias do mestre exterior, sem contatar o seu mestre interior, você não vai ter convicção naquilo que você está fazendo, você vai ser um autômato. Você vai estar seguindo ali um fluxo externo,
mas você não vai estar seguindo a voz do seu coração. E essa voz do coração é justamente esse guia interior. Olha o trecho dessa página, tá na página 174 do livro Intuição, o que eu vou falar agora. Ele fala assim: sempre que você estiver confuso numa situação e não conseguir saber como sair dela, não pense, apenas fique num profundo estado de não pensar e permita que o guia interior oriente você. No início, você vai sentir medo, insegurança, mas logo, quando toda vez você chegar à conclusão acertada, quando toda vez chegar à porta certa, você vai criar coragem e confiar. A sabedoria vem do coração, ela não pertence ao intelecto. A sabedoria vem das maiores profundezas do seu ser, ela não pertence à sua cabeça. Ele usa uma metáfora muito interessante, ele fala assim: corte fora a sua cabeça, fique sem cabeça e siga o ser aonde quer que ele o guie, até mesmo se ele guiar para o perigo. Aí ele fala: porque esse será o caminho para você e para o seu crescimento, siga-o, confie nele e ande com ele. É muito interessante essa metáfora do fique sem cabeça, é bem análogo ao meu bordão, né? Tô aqui para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Inclusive, foi esse livro do Osho uma das inspirações que eu tive para criar esse bordão, da gente acessar a nossa sabedoria interior, nossa voz interna, nosso guia, né, interior, que é o coração, e não ficar preso à cabeça. Porque a maioria de nós, por conta do medo, a gente tende a querer intelectualizar tudo, né? E muitas vezes, quando a gente tem muita informação sobre algo, essas informações acabam criando uma barreira de modo a impedir que a gente vivencie esse algo. Por exemplo, vamos dizer que você vai viajar para um determinado país. Claro, é interessante você conhecer a cultura desse país, conhecer coisas básicas, né? Ter uma noção de para onde você está indo, das regras, da lei, é importante para você conseguir se virar ali. Mas se você ficar estudando muito sobre aquele país, intelectualizando demais e buscando muito conhecimento, pode acontecer que quando você finalmente chegue fisicamente naquele país, você não consiga desfrutar tanto das coisas, porque você está sempre intelectualizando tudo. E às vezes o excesso de intelecto, ele não te deixa experimentar coisas novas, porque às vezes você já estudou sobre os melhores restaurantes daquele país. E aí você só vai naquilo, só segue aquele roteiro. Quando você faz isso, você não abre muito espaço para o imponderável agir. E de repente tinha um restaurante até muito melhor e até mais compatível com você, com a sua energia, em outro lugar. Só que como você não pesquisou antes e não colocou no roteiro, você de repente deixa isso de lado, essa experiência mais autêntica, mais espontânea de lado, para viver só o que você colocou no roteiro. Entende? Então, por isso que o Osho fala, isso foi um exemplo bobinho só para vocês entenderem, porque que às vezes o excesso de conhecimento atrapalha. Porque ele faz com que a gente intelectualize tanto a realidade que a gente não consiga exercer na excelência a nossa capacidade de entrega, porque a gente está sempre colocando a mente na frente quando vai fazer algo. Em contrapartida, quando a gente usa o conhecimento como um servo e não como um senhor, aí é bacana, a gente pesquisa um pouco sobre algo, a gente usa aquelas informações a favor, mas a gente fica aberto à imponderabilidade da vida, ao que não dá para controlar. A gente não deixa de ouvir a intuição, pelo fato de ter estudado um pouco sobre o assunto, entende? Então aquele conhecimento é um servo, não é senhor. Ele está a serviço da própria intuição. Ele não está impedindo a intuição de florescer por conta do medo ou do excesso de controle. Então, gente, uma pessoa que vive por intermédio da intuição é uma pessoa que tende a ser muito mais feliz. Porque é uma pessoa que vive intuitivamente, ela ouve mais a voz do coração, né? E quando ela se permite ouvir mais a voz do coração, a energia amorosa dela tende a fluir com mais leveza,
Porque a pessoa que é excessivamente intelectual geralmente se torna excessivamente controladora e tem muito medo de se expressar afetivamente, por exemplo, porque fica muito no campo mental, acaba negando o próprio coração, acaba negando a capacidade criativa, porque tudo isso envolve sensibilidade, envolve entrega. Entende? A sabedoria vem do coração, ela não pertence ao intelecto, como fala o Osho, né? Então, quanto mais você tiver coragem de mergulhar nas profundezas do seu ser, de olhar para dentro, de meditar, de buscar o autoconhecimento, de não querer racionalizar tudo, mas de se permitir ter esses momentos de silêncio, no qual você pratica essa entrega, você vai percebendo que naturalmente a felicidade ou momentos de felicidade, eles tendem a aumentar, se tornarem mais fluidos na sua vida. E para finalizar, eu vou ler mais um trechinho do livro que abre o capítulo 1. O Osho fala o seguinte: quando o corpo funciona espontaneamente, isso é chamado de instinto. Quando a alma funciona espontaneamente, isso é chamado de intuição. Instinto e intuição se parecem, e ainda assim, uma grande distância os separa. O instinto é do corpo, o denso, e a intuição é da alma, o sutil. E entre os dois está a mente, a especialista que nunca funciona espontaneamente. Mente significa conhecimento. O conhecimento nunca poderá ser espontâneo. O instinto é mais profundo do que o intelecto, e a intuição é superior ao intelecto. Ambos estão além do intelecto, e ambos são bons. Então, gente, a minha sugestão amorosa para vocês hoje é que vocês busquem a expansão de consciência, né, para desenvolver o seu potencial ao máximo, desenvolver a sua sabedoria interior, poder acessar essa sabedoria que já tem dentro de você, mas para isso você precisa criar esses espaços na sua vida de ter momentos de silêncio, de serenidade, de entrega ao momento presente, de ausência total de desejo, que é aquele momento em que você está completamente relaxado, você não teme nada, você não quer entender nada, não é intelectual, é entrega. Você está totalmente solto e entregue no momento presente. Quanto mais você conseguir criar esses espaços na sua vida, mais você vai acessar a sua alma com essa sutileza, com esse refinamento, sem ser perturbado pelo excesso de intelecto, pelo excesso de mente. Então, quando você estiver vivendo um problema, como falou Osho nesse livro, não tente intelectualizá-lo excessivamente. Saia da mente, fique quietinho, ouça o seu ser, a sabedoria do ser, que aos pouquinhos as intuições virão, aos pouquinhos você vai conseguir se transformar numa testemunha de si mesmo, vai se olhar de fora e você vai perceber com clareza como agir em cada momento pela percepção, pela intuição e não pelo medo ou pela vaidade do ego. Gente, esse foi o meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, eu peço que você deixe seu like, que você compartilhe esse áudio com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo a todos vocês, até os próximos áudios e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!